Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje é o nosso quarto encontro e nesse nosso primeiro momento da nossa aula, a gente vai conversar sobre alguns casos, né? Especificamente sobre 12 casos relacionados à ética em gestão de negócios. Esses casos, eles foram desenvolvidos, né, pelo professor, né, Jafik Shbeili, são bem interessantes, né? Estou tomando cuidado de referenciar ele. E os grupos já foram, se você está assistindo esse vídeo depois, né, os grupos já foram divididos, o pessoal já leu sobre os casos, então como é que vai acontecer? Cada uma das pessoas vai comentar sobre o caso, vai explicar para os demais, para o grupo, o que é o caso dele, né, qual que é o fato, qual que é o problema, mencionar quais foram as alternativas que foram sugeridas e qual que é a decisão que tomou, para ter a possibilidade também de um outro acadêmico, de um outro colega comentar assim, olha, eu pensei diferente, ok? O primeiro, então, que vai comentar, a primeira pessoa que vai comentar é a Camila, né? Camila, a palavra está com você, fique à vontade. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou. Ok. Bom, o meu caso, vou resumir ali, é uma pessoa que ele é gerente de vendas de material hospitalar, e ele descobre que o filho dele tem uma doença grave, e que como ele vem de segmento de hospitalar, ele tem um contato com um gerente de compras de um hospital, e ele pede para dar um jeitinho de encaixar o filho dele no tratamento quanto antes, né, furar a fila, e em troca de vantagens exclusivas, né, nas negociações futuras, né, entre ali a negociação de vendas do material hospitalar. Então, assim, o diretor do RH do hospital acaba sabendo desse fato do rapaz que faz as compras do hospital, dele ter dado essa vantagem para esse gerente da loja de material hospitalar, de passar na frente o filho dele. Então, assim, ele resolve ter uma medida contra isso, e, na minha opinião, o que eu achei ali das opções seria a letra A, que é demitir o gerente de compras do hospital, com justa causa, alegando corrupção ativa, né, que furou a fila de pessoas que já estavam, né, querendo esse tratamento, e ele furou a fila e colocou essa outra criança, pelo que dá para entender, na frente dos demais, em troca só de vantagens comerciais, né? Só que ali na alternativa B me chama a atenção numa situação que seria somente advertir o gerente de compra do hospital e retirar a criança da UTI. Mas, na minha opinião, né, talvez excluindo a situação legal, enfim, não sei como é que funcionaria, mas eu acho que seria interessante a criança ficar em tratamento, embora tenha passado na frente dos demais. Eu acredito que por já estar na metade do tratamento, seria interessante ela continuar, né? Não sei, é complicado, é revoltante, com certeza, das outras pessoas que estão na fila, mas é um pouco difícil, assim, de ponderar nessa situação. Então, não seria o caso de divertir o gerente. Eu concordo que isso caberia demissão, com certeza. É grave, é bastante grave, mas quanto à criança, eu imagino que talvez seja interessante ela manter o tratamento, embora tenha sido de forma errada. É isso. Obrigado, Camila, bem bacana. Eu gostei muito, foram bem desenvolvidos esses casos, porque é um baita dilema, né? Não é uma questão assim, tá, mas ele furou. É a situação, né, do comportamento do gerente, somado com a situação de uma criança que está na UTI, e daí nós nos perguntamos, né, tá, e qual que é a culpa da criança nisso? Só que ao mesmo tempo, que nem a Camila comentou, é o desespero do pai, né, o Felipe comentou, mas ao mesmo tempo a Camila fez o seguinte questionamento, tá, e todas as outras pessoas que estavam aguardando, né,
tempos e tempos ali na fila, nunca chega a vez, e a gente falou muito a respeito do jeitinho brasileiro, né, que infelizmente às vezes as coisas não andam porque você vai vendo, tipo, mesma coisa quando você está mesma coisa não, porque é bem diferente, que esse caso é bem grave, né, mas quando você às vezes está na fila aguardando e você vê que o pessoal vem fora da faixa correta e lá na frente ele fura, né? E daí a sua fila nunca anda porque sempre tem mais gente furando a fila e nunca chega a sua vez de ser atendido. Ainda os outros casos, ele ainda faz umas situações ainda mais complicadas, porque ele diz assim, que a pessoa ficaria omisso, mas o fato dele ficar omisso também implica na responsabilidade dele, mas ele ainda bota assim, ó, fica omisso porque a criança ainda é sobrinha dele, para piorar assim a situação, né? E assim, que é parente do outro, mas ainda é filho do um, né? Mas ainda é sobrinho do outro. Então, assim, Camila, quero te agradecer pela apresentação e explicação. Eu gostei bastante. A decisão ali, né, entre despedir, vocês vão dizer assim, professor, realmente o correto é a dispensa desse funcionário por justa causa, ou se não for a pessoa que vai despedir, seria a situação dela pegar e mandar apurar qual que é o grau de responsabilidade ou o que acontece nesse caso. Tá? Bem bacana, obrigado. Professor, eu tenho uma opinião, né, um pouco divergente. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. E esses casos relacionados aqui à ética, eles são bem legais por causa disso, que eles pegam na ferida. Legal? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o caso 1? Eu só tenho uma pergunta, assim, tem uma resposta correta nesses casos aí, ou, tipo, fica a critério? Não tem uma resposta correta, né? Não tem uma resposta correta, sabe por quê? Porque, assim, ó, na verdade, de certa forma, tem. Se a gente for pensar, né, se a gente pensar um pouco adiante, porque a denúncia, alguém fez essa denúncia anônima. Então, assim, se o diretor de RH, ele meio que tentar acobertar, essa denúncia pode ter continuidade. Mas tem algumas situações onde, por exemplo, a pessoa poderia fazer vista grossa, passa, ninguém mais sabe, só aquela pessoa sabe. Seria uma questão ali interna do indivíduo, por exemplo, do diretor de RH, né, dele deitar a cabeça no travesseiro e ele saber assim, ó, será que eu tomei a decisão correta, né? Eu recentemente estou passando por uma situação onde eu fiz a solicitação, né, de um determinado medicamento, a pessoa vai pagar pelo medicamento, a pessoa não pediu justiça gratuita, a única coisa que a pessoa quer é ter o direito de adquirir o produto, ok? Só que não é feito em qualquer farmácia de manipulação. Infelizmente, eu tenho situações que a pessoa simplesmente, né, o cara não leu, acho que quem viu foi o estagiário, não entendeu, botou uma resposta bem esdrúxula. Então, essas questões, assim, quando envolve saúde e medicamento, assim, a gente vê, assim, o que é o desespero, né, da pessoa e o quanto é dolorido quando você espera, por exemplo, né, que num alvará judicial que o juiz se atenha ao caso e a sensação que você tem é que o cara pegou um modelinho lá que tinha lá e nem se adequa, tá? E nem é adequado ao caso. Só que daí, entre apelar, né, ou entrar com recurso ou ingressar novamente, é mais rápido ingressar novamente, até pela questão da liminar. Beleza? Gostei bastante, obrigado, Camila, mais uma vez. Vamos para o estudo do caso 2? Caso 2. Caso 2, JMK é o... Quem que é? É o Davi, né? É isso? Sim. Deixa eu ver aqui. Isso, então a palavra é sua. Então, primeiramente, boa noite ao mestre e aos demais telespectadores aqui presentes. O caso a seguir, que foi denominado a mim, foi o caso 2 JMK. JMK é o filho de um bem-sucedido empresário do segmento de restaurantes. Este jovem de 27 anos ocupa o cargo de, entre aspas, filho do dono, e tem predileção por ficar em um ou outro caixa de uma das 19 lojas. JMK descobriu um macete muito interessante que lhe assegura o financiamento das baladas do fim de semana. Ele recebe pagamentos com cartão de crédito normalmente, porém sempre em duplicidade. No entanto, ele cancela um dos pagamentos e o cliente não fica no prejuízo. Porém, JMK insere o ticket de venda realizada como se não tivesse cancelado e retira o valor em dinheiro no caixa. Problema:
A diretora do RH descobre a tramóia do filho, do dono, e pensa que não pode demiti-lo. Ela também não quer entregá-lo para o pai, pois sabe que depois ela poderá ser perseguida ou, quem sabe, até mesmo demitida em uma oportunidade futura, e toma a seguinte decisão ética e moral. Pois bem, a decisão que talvez se melhor enquadre nessa situação seria a alternativa B, fazer uma denúncia anônima para o dono, levando em consideração a seguinte problemática da questão de corrupção e a fraude, a qual foi denominada a situação. Tenho essa decisão embasada pela Lei número 13.460 de 2017 e o Decreto 9.203 de 2017, ao qual relatam que não será tolerado ato lesivo à administração ou qualquer outra entidade ou indivíduo com os quais a sociedade mantenha-se um vínculo. Considera-se atos lesivos participar, incentivar ou aceitar qualquer ato que envolva fraude, corrupção, suborno ou sonegação fiscal. Adverte-se ainda que qualquer possível ato de corrupção ativa ou passiva de que se tenha conhecimento deverá ser imediatamente comunicado para que se possa ser apurado. Pois bem, tendo embasado-se isso por lei, considero que a melhor opção a ser prestada seria a alternativa B, fazer uma denúncia anônima para o dono. A A conversa com o filho do dono e mostra que é errado. É uma decisão muito aberta, uma decisão muito fácil, talvez não seria uma decisão correta de se tomar. Demitir o filho do dono. A própria problemática diz que, como ele tem um título honorário, um título expressivo de filho do dono, não seria uma decisão muito, entre aspas, agradável demitir o filho do dono, sendo que a diretora do RH não tem um laço familiar com o mesmo. Ficar omissa, pois sabe que é um problema de família, omitir-se de um caso configura-se crime. Opção E. Lembra que JMK indicou seu marido para um ótimo emprego e resolve ignorar a denúncia. E você trocar um serviço por um outro, um crime por um benefício, torna você criminoso também. Então, pela via das dúvidas, fica a opção B mesmo. Verdade, Felipe. Obrigado, Davi, bem bacana. Obrigado pelas considerações. Eu lendo ali, né, eu tomaria a mesma decisão, né, a gente menciona denúncia, né, mas era tentar de alguma forma contactar ou de alguma forma orientar ou informar o proprietário da empresa. Quando eu comentei no outro semestre a respeito desse caso, aí teve um aluno que ele até comentou de uma situação semelhante, né, que aconteceu, claro, sempre sem relatar o nome da empresa, e na verdade a família sabia já do que estava acontecendo e não tomava as providências. Então, assim, às vezes a pessoa decide por, né, confrontar o próprio filho do dono e acaba acontecendo de uma situação inusitada que depois ele acaba criando uma situação onde a diretora acaba saindo, né? Mas é interessante, queria saber se alguém tem uma opinião diferente, porque na verdade aqui, que nem a gente conversou, às vezes a pessoa tem uma outra ideia, um outro caminho, né? A respeito ali do crime, na verdade não está havendo crime de sonegação fiscal, né? O que está acontecendo é que ele tá lesando ali o pai dele e, de certa forma, ele está prejudicando a empresa, né? A empresa, ele tem o faturamento bate, só que parte do faturamento nunca vai cair, porque vai chegar um determinado momento que o pai vai observar que o que ele teria que ter de faturamento no cartão de crédito era muito maior, né? E não está acontecendo. Por quê? Porque parte do dinheiro, ele pegou o dinheiro ali e retirou. E eu não faria uma denúncia, digamos assim, para que fosse apurado fora do âmbito familiar diretamente. Eu deixaria, né, para que fosse apurado familiar para ver o que eles vão tomar, do que uma relação ali entre pai e filho.
Em relação a pai e filho, existe algo que é a questão do patrimônio, ou do pai, né? É claro que a gente está falando de uma empresa aqui, mas assim, o filho ele tem direito a usufruir, né? E tudo faz parte ali do que a família está construindo, né? Você também não teria como privar. É claro que o filho não vai receber herança em vida, não existe, né, herança em vida, mas o filho tem direito a furtar, não de forma nenhuma, né? De desviar o recurso também, não de forma nenhuma, mas ele tem direito a usufruir. Eu digo isso porque tem situações que a gente vê onde a pessoa, depois de alguns anos, ele vai tentar buscar o reconhecimento da paternidade do pai, e o pai quer, tipo, deixar ele completamente de fora, não digo da empresa, digo do patrimônio como um todo. Não é possível, tá? Não é possível. Beleza? Obrigado pela participação. Muito, muito bom, muito bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professor, discorda do professor. Pode fazer, pode fazer. Não? Beleza. Davi, quer fazer mais algum comentário? Eu acho que não. Eu vou deixar o tempo para os meus nobres colegas apresentarem. Então tá, obrigado pela participação, muito bom. Vamos para o grupo 3. Grupo 3 é do nosso nobre colega Felipe, se eu não me engano. É o Felipe? É o terceiro? É o Felipe, né? Felipe, a palavra está contigo, meu amigo. Ai, Jesus. Meu caso é o caso 3, que é o nome da mulher ali, é a melhor vendedora em uma loja de grife, e mantém a agenda com os melhores clientes da loja desde seu primeiro dia de trabalho, há pelo menos 12 anos. Ou seja, a loja não é boa, quem é boa é ela. No entanto, os funcionários em treinamento descobriram que ela está levando roupas da loja para usar no final de semana e devolve na segunda-feira. Por 12 anos para descobrir isso, está demorando, hein? O problema é, durante o treinamento de excelência do atendimento, um dos alguma coisa ali pergunta se acontece se um funcionário for pego levando roupas para usar no final de semana, devolvendo na segunda-feira. Então, a diretora do recurso humano diz que a pessoa será demitida imediatamente. O carinha ali denuncia no treinamento ela, que assume ter feito isso várias vezes. E a diretora toma a seguinte decisão, ética e moral. A minha opção que eu coloquei ali, eu coloquei a D. Anuncia que ele irá tomar as devidas providências e protela a resolução do caso. Por quê? Hoje em dia é brasileiro, né? Brasileiro tem seu jeitinho. Então, ela teria que conversar depois com a funcionária para entender o caso. Como o ato de demitir vai tirar toda a clientela dela, porque quem é boa é a funcionária e não a loja, então vai levar a própria loja à falência. Então, no caso, vai dar uma demissão temporária. Demissão temporária não, quer dizer, um afastamento temporário. Porque os clientes ainda vão ficar na loja. A funcionária não. E também porque a ética da empresa é não levar, mas é a moral da pessoa tá levando. Então, seria uma briga entre nomenclaturas. Então, a ética deve prevalecer, mas a moral não. Então, só seria... Foi confuso isso que eu acabei de falar também. Eu reparei pela cara do professor. Então, afastamento temporário, demissão não, pelo fato de a demissão dela ser muito custosa para a empresa. Se fosse algo tipo uma Coca-Cola da vida, que demitir um funcionário alheio não vai influenciar em nada, demite nem sem olhar para a pessoa. Mas como é algo que vai dar custos para a empresa, então para mim não vai ser tão... Não vai ser ético, mas vai ser o... vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, é o que é sobrevivência, né? Sobrevivência e ética, é Jean Valjean e os Miseráveis. Caso clássico. Roubo de pão que 19 anos de prisão. Legal, obrigado, Felipe. Obrigado pela participação. Gostei bastante da... Professor, você não tem que gostar nada da resposta. Bem, enfim, né, concordei, né, a argumentação foi muito boa e acredito que eu iria no mesmo caminho. Talvez, Felipe, antes de conversar contigo, eu ia já pensar direto em despedir, né, já que eu tinha falado. Só que até, eu não digo assim pela questão do postergar, né, mas para propiciar a funcionária o direito dela de se defender, né, porque
Porque você diz assim, vou despedir na hora. Aí a pessoa fala assim, então, Beltrano, aí você despede a pessoa sem nem ter tido provas, nem ter tido nada. Então, a questão, né, de você, digamos, olha, vai ser apurado, vai ser averiguado, e daí dá um tempo para que você reflita, ele é interessante, né? Não estou dizendo assim, também tem o seguinte, tá? Assim, trocando uma ideia com vocês. Se você, na hora que é para tomar a decisão, você não toma, você não pode fazer depois, tá? Isso na legislação do trabalho que vocês tiveram, que é como se tivesse havido perdão tácito. Então, assim, chegou uma situação, era o momento de você ter aplicado uma advertência, você não advertiu, não dá para depois, passado 2, 3 anos, dizer assim, olha, eu agora vou te mandar embora porque teve aquela vez que você fez errado, porque teve essa vez. Não, ou você faz advertência, né? Ou na verdade, é como se tivesse havido perdão ou que, tivesse passado. A decisão do Felipe foi muito boa, né? Foi excelente, porque ele falou assim, ao invés de eu pegar e tirar ela, levar a clientela, eu tenho um tempo para apurar, para tentar fazer o meio de campo e também para mim não perder ali a moral ali com os meus funcionários, né? Que é assim, eu prego uma coisa dentro da minha empresa, aí o funcionário vai lá, coloca a cara dele a tapa, porque ele foi lá e ele indicou, fulana está fazendo, né? Tá? E o gestor não faz nada, é bem complicado. Eu até não tinha me ligado, né? Mas, assim, na hora que a gente estava conversando, mas agora explicando para vocês, esse foi um dilema que aconteceu com uma trabalhista minha recente. O que aconteceu? O funcionário chegou para o empregador e falou que eles estavam levando produtos da empresa. O que o empregador fez? Ele foi lá, tirou a satisfação com o empregado, né? E daí, tipo assim, o tirar satisfação, né? É tipo assim, imagina que tá eu, a Camila e o Felipe, numa determinada situação. Aí um tá combinado com o outro. Então eles vão dizer assim, já sei. A única pessoa que pode ter comentado que estava no local era o Rafael. Aí o outro funcionário começou a ameaçar o reclamante, né? A ameaçar de morte o meu funcionário, tá? Porque ele foi lá e contactou. Então, assim, o empregador, ele é responsável pela segurança dos funcionários, tá? Segurança, tudo que acontece dentro da empresa. O empregador, ele tinha que ter apurado a informação e não ter colocado o meu cliente, que é o funcionário dele, numa situação dessas. Que ele botou o quê? O outro cara já era meio fora, sabe? Aí o cara falou para ele assim, eu para mim não tenho medo não, eu tenho já passagem pela polícia e também para dar fim mais um, aí não tem... Aí imagina a situação que ficou, né, o cliente, que é o reclamante. Então, beleza, concordo. Pessoal, alguém tem uma opinião diferente em relação a esse caso? Faria diferente? Né? Se alguém tiver, vai dizer assim, professor, eu vou dizer. Oi. Uma dúvida. Sim. Por exemplo, se tu fala que vai dizer que vai ver, estudar o caso e não fez nada, a pessoa vai ficar com aquele medo de acontecer alguma coisa. Então, tipo, se durante 3 meses não aconteceu nada, o medo dela vai acabar e ela pode começar a fazer de novo. Se ela for pega, aí tu pode demitir pelo ser roubado de novo, não pela primeira vez, mas pelo que ela pegou naquela vez. Ou não, vai pegar pela última vez que ela pegou as roupas. Aquela vez, por exemplo, há 3 meses atrás, aquela é como se tivesse perdoado. Mas mesmo assim não vai ter nada porque, tipo, agora tu roubou, mas por que tu não demitiu antes? Então, aí o caminho é o seguinte, Felipe, o caminho é, por exemplo, naquele momento, tu dares uma advertência para ela. Aí ela vai ter assinado uma suspensão, ela vai ter assinado e vai ter a informação de que realmente aquilo aconteceu e que e daí tu até pode colocar, olha, que isso não mais se repita e coisa e tal, sob pena de dispensa por justa causa. Isso. Tá? Mas, porque daí tem um documento. Isso é importante conversar com vocês, que às vezes a gente está conversando sobre ética, mas isso ali é o ponto que depois chega num outro momento. Porque assim, vamos falar a real, o que acontece? A pessoa está trabalhando na empresa, o cara é mandado embora. Professor, as pessoas pensam em entrar com trabalhista, nem todos, nem todo mundo pensa em entrar com uma ação trabalhista, nem todo cara às vezes está satisfeito. Só que assim, vocês sabem o que é o cara, digamos, ele foi mandado embora, aí ele tenta uma outra oportunidade de emprego.
né? Eu tento e não consegue, às vezes as vagas não surgem, sabe? E o cara começa a ficar desesperado. Aí alguém fala para ele assim, ó, cara, isso aí dava no mínimo aí uns 15 mil, e o cara desesperado, o cara vai entrar. Ele vai entrar. Então, assim, ó, nesse momento, é o momento que você tem que ter o máximo de provas, apresentar a documentação para dizer que aquela sua justa causa era devida, né? Por quê? Porque a pessoa que furtou, né, você não precisa furtar várias vezes, você por aquilo você já despede, mas você ainda consegue ter ainda uma situação para dizer, olha, isso aqui já não foi a primeira vez, ela já tem outras situações. Eu tenho vários casos que as pessoas me perguntam, que nem a gente está conversando, a gente está num bate-papo, né? Que as pessoas me perguntam assim, Rafael, eu comecei a ganhar umas advertências. Eu pensei, cara, eles estão preparando a tua cama, né? Claro que eu não falo assim, né? Mas é tipo assim, eles estão começando, assim, às vezes com coisas que eram pequenas, que geralmente tipo, ah, não. Aí eles já estão começando a dar advertências para fazer um somatório e despedir a pessoa por justa causa. Por quê? Ó, vou dar um exemplo, tá? Eu na instituição, vocês sabem que além da instituição eu trabalho em outro, né, trabalho, coisa, né, o professor também trabalha, não é só da aula, né, o professor trabalha, né, mas da faculdade de FGTS, ao longo desses anos, deu um valor razoável, né, imagine assim, ó, lecionando, né, todas as noites e coisa e tal, vamos falar assim, ó, dá no mínimo uns 40, né, então, para mandar embora é 40% da FGTS, né, vamos supor aí vamos botar porque 40 e pouco, uns 20 mil reais. Entre você ter os 20 mil reais para mandar, né, ou para uma dispensa imotivada, ou você despedir por justa causa, né? Professor, e os casos dos outros clientes? Tem funcionário aí que a multa dos 40% é 70 mil reais. A multa, pagar a multa é 70 mil. Então, assim, ó, a empresa chega num patamar que ela começa a achar, que nem o pessoal fala popularmente, pelo em ovo. Tenta procurar pelo em ovo para tentar achar uma brecha ali para despedir o cara. Tá? É o que eu penso agora, por exemplo, assim, do mais recente, que é a Praiana agora. Pegaram, como é que uma empresa de 40 e poucos anos não tem capital, não tem caixa, mandou todos os funcionários embora, 130 funcionários embora, e agora querem começar do zero de novo. Por quê? Porque esses funcionários que eram antigos, muitos tinham triênio, muitos tinham quinquênio, né? E agora querem começar do zero, o Ministério Público pegou, não, você vai recontratar tudo de novo. Mas aí o que adianta? Já perderam os benefícios. Sim. Esse dilema que a gente está passando, ele é bem complicado. Eu vejo assim, ó. Na verdade, você não poderia recontratar eles imediatamente, né? Se a gente fosse ver, mas você tem uma questão judicial, que é justamente não é nem recontratar, é de reintegrar eles. Aí não considera como válido. Eu não acompanhei o da Praiana. Eu sei que eu tive uma pessoa que falou assim, Rafael, vai ter uma pessoa que vai te contactar. A pessoa não me contactou, não sei o que decidiu ou o que acabou não fazendo, porque era uma situação dessas bem complicadas. O que a gente está vivendo, assim, que é bem complicado, é o seguinte, eu sempre tento ver dos dois lados. É claro, se o cara tiver errado, eu vou defender o reclamante, né? Professor, o lado do reclamante é bom, né? É bem bom, né? Mas assim, ó, do mesmo lado, como eu vim de uma família de empresários, se você pensar o seguinte, o cara fala assim, ó, eu não quero mais, eu não quero tocar o negócio, dane-se, eu não quero, eu quero encerrar, eu quero cerrar as portas, né? Fechar as portas. Então, assim, eu vou pagar de todo mundo e tchau, um abraço. Aí todos nós estudamos ali, quando vocês tiveram as aulas de direito, a livre iniciativa. Então, assim, eu faço o que eu quero. Vocês também estudaram a respeito da CLT com o professor, acho que foi o Rigueto, não sei o que vocês tiveram aula, que ele falou assim, ó, o ônus é todo do empregador, tanto o ônus quanto o bônus. Então, se der muito certo, beleza. Mas o risco do negócio é do empregador. Ou seja, o risco é todo meu se eu sou empregador. Eu tenho o risco de pagar meu funcionário. Chegou um determinado momento, eu falo assim, eu não quero mais, eu vou despedir. Eu pago todos os direitos dele e eu quero encerrar meu negócio. É complicado isso que a gente está vivenciando. Eu vejo assim, em vários casos. É complicado quando vem o juiz, o Ministério Público dizendo que tem que chamar todo mundo, não, começa a decidir no seu negócio. Da mesma forma, eu não sei se vocês têm acompanhado Blumenau, mas Blumenau também está bem complicado. Blumenau é assim, ó, as lojas podem funcionar das 10 às 17 horas.
No final de semana do Dia dos Pais, pode abrir no sábado e domingo, mas no outro final de semana não pode. Aí eu fui num restaurante no sábado, precisava comer, né, uma coisa para comer, daquela correria que vocês também passam. Aí fui lá, aí eles falaram assim, não, Rafael, hoje é só delivery, porque o nosso prefeito determinou o seguinte, o coronavírus, ele tinha ido para o litoral no Dia dos Pais, então as lojas, tudo funcionou, aquele horário reduzido. No outro final de semana, como tinha aberto no Dia dos Pais, o prefeito disse que tinha que fechar. Cara, me desculpe, assim, eu entendo a questão da saúde, mas eu não entendo, como, por exemplo, como é que um prefeito da cidade tem tanto poder que ele decide se o seu negócio fica ou não fica aberto. Porque eu entendo assim, ó, o prefeito decide se fica aberto ou fica fechado. Aí eu digo assim, eu não quero mais, eu não consigo mais tocar, eu sou obrigado a fechar meu negócio. Aí eu fecho o negócio, daí o juiz fala assim, abre o negócio. Tipo, cara, é difícil o cara ser empresário. Teve uma reportagem a respeito do que era, com esse momento da pandemia, o que estava acontecendo, por exemplo, com na praça de alimentação dos shoppings, que eles tinham que ter toda uma questão do distanciamento. O distanciamento com o aluguel do shopping, o cara só não fechava, nos casos que estavam relatando, né? Ele só não fechava porque ele tinha o contrato, ele tinha que cumprir. Mas assim, ó, ele estava pagando para manter ali o seu restaurante na praça de alimentação aberto, tá? Por causa do contrato do shopping. Então, eu não sei, assim, eu não consigo defender, não só tanto, claro, você vai defender o reclamante, mas assim, ó, eu acho que o Poder Judiciário e o prefeito e o governador, cara, passou um pouco, tipo assim, ó, a população tem que ter consciência, né? Mas não dá para o prefeito mandar no seu. Já desde antes já era, a Fátima manda no seu negócio, todo mundo quer mandar no negócio do cara, né? Então, assim, o juiz vai dizer se você contrata ou não contrata, é claro, você chama o judiciário para ver. Só que assim, ó, os caras já estão quase tocando o seu negócio. Com a diferença é que o governador é bombeiro aposentado, ganha dinheiro ainda como governador e coisa e tal. Tô brabo, né, com o judiciário. De algumas que eu recebi recente, tive muitas boas, né, mas tive umas assim que me deixou muito chateado, assim, né, do cara realmente não ler e parecer que foi o estagiário que fez a sentença. O cara tá ganhando salário. Eu tenho diversos amigos que são concursados, adoro eles de paixão. Só que assim, ó, qual que é a grande discussão que a gente tá tendo recentemente? A OAB falou assim, ó, a população está pedindo urgentemente para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina comece a reabrir gradualmente, as pessoas não estão sentindo que elas estão tendo a justiça garantida. O que o cara do judiciário falou, né? O que eles estão decidindo? Eles falaram assim, ó, juiz ganha mais de 30 e poucos mil, estando ou não estando aí, a gente está numa situação de pandemia, nada funciona. E aquelas pessoas que precisam, por exemplo, de uma perícia do INSS, graças a Deus o INSS, ó, ele me deu algumas boas, tá? Tô bem feliz com ele, tá? As análises estão indo bem, as análises estão funcionando bem, bem bacana, né? Mas assim, ó, é complicado. Eu, como advogado, estou conseguindo, mas o cliente que não usa a internet, o cara fica desesperado. Boa parte de serviços que eu tenho é justamente do cara que vem desesperado, já desenganado. Ele fala assim, eu não vou conseguir meu benefício. Eu digo assim, mas a gente vai conseguir, vamos fazer aqui. E deu certo, né? Mas esse ano tem sido assim, muito doido, né? Muito doido. Se alguém me falasse que a gente ia ter um ano assim, eu não acreditaria, né? Tenho passado algumas coisas bem, mas assim, o que vocês acham, né? O professor que tá doido, não, né? Eu acho que o judiciário tem que meter o pau mesmo no empresário e o que vocês acham, pessoal? Quem gira a economia é o empresário, né, professor? Oi? Quem gira a economia é o empresário, né? Sem ele, como é que vai girar a economia? Como é que vai gerar renda? E aí, é que eles não entenderam que o dinheiro que vai para o bolso deles, para esse pessoal público aí, vem do empresário, que gera renda e que paga uma cacalhada de imposto. Sim, então, é bem isso. Não concordo que nem a Priscila ali, vários funcionários perderam, tudo mais, beleza? Mas o quanto que a Praiana não perdeu? O quanto que eles não perderam por ter parado de trabalhar esse tempo todo, sabe? Eu não discordo da Priscila, porque eu entendo o lado dela e eu vejo que a pessoa não vai ter colocação, porque o mercado de trabalho é violento, né? Mas eu concordo também com o Dante. Professor, dá para concordar com os dois? Dá para concordar com os dois, né? Mas é bem o que o Dante falou, assim,
Cara, eu não sei, que nem eu falei, eu fiquei muito chateado com uma sentença quando a pessoa diz assim, ó, eu vou pagar, eu estou pagando, eu vou fazer, eu só preciso do alvará. Aí o juiz decide que não. Aí o juiz decide também que vai fechar o negócio, que vai abrir. Cara, então vira empresário, né? Diz assim, ó, eu não quero mais ser juiz, vou ser empresário, vou tocar meu negócio e beleza. Tá bom? Vai ficar o vídeo gravado, os caras vão olhar e eu digo quem que é o... Brincadeira, não vou dizer quem que é o magistrado. Beleza, ó, isso, são dois do lado, vai ter problema. Isso, e é por isso que a gente justamente leva, né, a reclamatória. Professor, na reclamatória trabalhista, o empregado tem direito? Tem, tá? Professor, já viu reclamatória que o empregado não tem direito a nada? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, tá? Sempre tem. A nossa legislação, ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa porque, assim, ó, por mais que o cara tenha estudado, se o cara não é do direito, a legislação mudou, quando ele vai ver, ele já fez errado. É que nem se a gente pegar os contadores, o cara é contador já há 30 anos, aí o cara tá meio desatualizado, quando vai ver, ele deixa de fazer uma série de declarações, aí o cara fala assim, essas declarações não existem. Passaram a existir. A obrigação acessória, e você não enviou. Aí uma paulada de multa. Meu avô passou por isso. Meu avô tinha uma contabilidade, era ele velho, meu avô já é falecido há 300 anos. Já. E o contador também era um velhinho, tá? Aí daqui a pouco meu avô começou a receber, eu me lembro do meu primo falou assim, meu Deus do céu, né? Chamava de OPA, né? OPA tem a contabilidade lá com não sei o que, ganhou um monte de multa, porque o contador, olha, já estava totalmente desatualizado, tá? Legal. Pessoal, vamos fazer nosso intervalo. Priscila, gosto muito de você, concordo com você, e Dante também concordo com você, concordo com os dois, né? Ô, professor, deixa eu ir de próximo, porque esse meu Meet sempre cai, e daí eu não consigo voltar nos links. Pode ser. Vamos fazer só o intervalo? Aí depois a gente faz. O Dante é o primeiro, pode ser? Por mim, pode ser, na boa. É, só porque o meu sempre cai por 8h40 ali, ele cai e daí não volta mais a conexão. Pô, Dante, mas daí tu quer me quebrar, porque a gente vai sair agora os 15 minutinhos e a gente vai começar 8h35. Dante, 8h35 a gente começa e a gente faz a tua apresentação, vai dar o tempo dos 10 minutinhos ali. Tranquilo, senhor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abraço.